projeto Fonte Viva, objetivamos estudar obras do Espírito Emmanuel que foram trazidas pelas mãos de Chico Xavier. A primeira dessas obras chama-se Caminho, Verdade e Vida. Em mais de 100 capítulos, Emmanuel nos traz versículos do Novo Testamento, de modo que possamos aprender seu sentido com uma interpretação espírita provinda de um mentor espiritual de alta envergadura, como é o Espírito Emmanuel. Emmanuel, nesses livros, ele traz interpretações dos versículos bem detalhadas. E nós, assim, vemos aqui a oportunidade de comentar com vocês, escutar a opinião e discutir sobre o Evangelho, sobre a vivência do Evangelho, sobre essa maravilha que é o ensinamento de Jesus. Um verdadeiro convite a termos um encontro com Jesus, a tornarmos este ser tão querido, tão amigo, mais próximos de nós. No capítulo introdutório do livro Caminho, Verdade e Vida, o benfeitor Emmanuel explica o seu método de trabalho, intitulando esse capítulo Interpretação dos Textos Sagrados. Ele cita uma passagem da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, onde ele vai mostrar a importância de se ter várias interpretações quando formos estudar os textos da Bíblia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quando Emmanuel cita o apóstolo Pedro para justificar o seu método de trabalho, ele objetiva mostrar a importância de termos várias visões de uma mesma passagem do ensino de Jesus ou dos seus colaboradores. Paulo, nas cartas de Tiago, de João, do próprio Pedro, onde ele vai buscar retirar aquela mensagem, aquele conceito de Jesus e de seus colaboradores do capítulo que está originalmente inserido, para poder aplicar em outras situações da vida, em outras circunstâncias. Já trazendo, resgatando o título do seu livro, o título da sua obra, do seu projeto, enxerga Jesus como caminho, verdade e vida. Caminho, nosso modelo e exemplo a ser seguido. A vida de Jesus em todos os seus aspectos, até os mais simples, nós não devemos deixar de observar. Até nesses aspectos mais simples, ela é uma lição para a nossa vida. Então, por isso é o caminho, é o nosso exemplo. Verdade, Jesus traz uma carga de profecia, até como a palavra de Pedro nos traz, de revelação, de ensino, esclarecimento, consolo. Então, verdade e vida. Vida nos leva a remeter à sua vivência do Evangelho. Sua vivência nos leva a ir atrás de repetir a sua conduta. Para podermos adentrar neste campo, nesta seara que o Mestre nos deixou e nos disponibilizou, é importante, primeiramente, que a gente se destitua de qualquer preconceito. Que a gente se destitua desse pensamento de segregação, esse pensamento unitário, de que nós somos detentores da verdade. Emmanuel não deseja descontextualizar a mensagem de Jesus como se ela fosse perder seu significado original, mas ele considera que, por ser uma mensagem provinda da verdade espiritual, da revelação que Jesus nos traz, ela pode ser aplicada em diversos contextos da nossa vida. Ora, se Jesus ensinou algo no tempo da Judéia, da Palestina, que serviu para aquele tempo, é preciso dar um novo colorido, uma nova interpretação para esse ensinamento no século XXI, da tecnologia, dos computadores, dos tablets, dos celulares, a fim de que nós, homens do século XXI, pudéssemos absorver a mensagem de Jesus num contexto totalmente nosso. Há inclusive muitos livros. Há um livro infantil chamado O que Faria Jesus? Um livro que eu li na minha infância e que me perseguiu, vamos dizer assim, no lado positivo, durante a minha infância. Que todas as coisas que eu ia fazer, eu pensava, o que Jesus faria nesse momento? Interessante, no começo da fala de Emmanuel, ele resgata o Evangelho de João,
no seu primeiro capítulo, quando fala do Verbo, como fala de Jesus como o Verbo, né? Jesus, como nós sabemos, é o governador espiritual do planeta. Então, o princípio, a criação da Terra passou pelos cuidados do Cristo. Então, Jesus é um desses verbos, é um desses espíritos que contribuiu para a formação do planeta. Por isso que o próprio João comenta isso e o Emmanuel faz esse resgate do primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Justamente mencionando o fato de que Jesus, como o Filho de Deus, o representante, o co-criador, representante do Criador, encarnou entre nós para poder exemplificar os seus ensinamentos. Apesar do ensinamento de Jesus ser tão forte e trazer um conteúdo moral tão profundo, nós ainda não deixamos de ter aquela posição de rebeldes que durante a história da humanidade costumamos ter. Então, por muitas vezes nós nos consideramos totalmente redentos pelo Cristo, quando na verdade Ele estende a mão dos seus ensinamentos para que nós possamos estender a nossa mão também. Então, o ensinamento de Jesus requer uma atitude nossa, requer um impulso próprio de cada um, individual, que nós ainda estamos aprendendo. Referindo-se a um método antigo de interpretação judaica chamada Harizá, onde os antigos sábios judeus colecionavam passagens das escrituras antigas do judaísmo, da Torá, dos profetas, Emmanuel monta um colar de pérolas com passagens do Novo Testamento, onde ele vai colecionar ensinos de Jesus, de Paulo e dos apóstolos que ele considera de sublime importância, para que com esse colar pudéssemos ter uma visão mais aperfeiçoada e mais completa da mensagem espiritual trazida na Palestina. Emmanuel, então, nessa introdução, vai estabelecer os princípios, vai dizer as bases desse novo projeto dele e, claro, dos espíritos que o auxiliam. E a sua intenção é justamente fugir dessas concepções mais teológicas, mais de compilações mesmo mais, vamos dizer, acadêmicas. A intenção de Emmanuel aqui é fazer meditações profundas, meditações que nos façam, vamos dizer assim, ter uma identificação com o nosso cotidiano, que nos façam projetar o ensinamento do Cristo, que tem um contexto muito particular, e entendendo esse contexto, a partir disso, que nós possamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Então, essa é a intenção do Emmanuel. Ele fala, inclusive, que ele pode não ser muito compreendido com essa nova técnica que ele traz, que de nova não tem nada, né? Como nós vamos fazer um resgate, inclusive das próprias obras de Emmanuel, nós percebemos que o cristianismo primitivo teve grandes exemplos dessa técnica que ele usa. Seria o quê? Olhar o Evangelho em todos os seus aspectos, em todas as suas minúcias e detalhes, para ir atrás, não com a pretensão de, individualmente e particularmente, extrair toda a essência, porque nenhum indivíduo particularmente pode ter essa pretensão. É justamente fazer essa contribuição para que a coletividade analise, para que nós, como intérpretes do Evangelho, possamos cada um dar a nossa contribuição. E Emmanuel traz a sua contribuição. É incrível como a fala de Jesus, as suas palavras, elas jamais desapareceram da terra por completo. Pode-se comparar a mensagem do Cristo a uma gota de orvalho cristalina em sua essência, mas que quando cai na terra se transforma em lama. Esse processo é necessário
para que a sua mensagem ela se difunda para todos nós. Mas infelizmente, com nossas impurezas, acabamos por fazer com que ela apresente um aspecto meio poluído, meio sujo. Mas quando extrairmos de fato a essência daquela gota de orvalho, encontraremos sim a mensagem do Cristo em sua maior pureza. Julgamos muitas vezes que esses ensinos são relíquias mortas, mas tudo isso nada mais é do que a ignorância que parte de nós em não compreender o seu verdadeiro sentido e principalmente em não extrairmos desse contexto antigo as suas mensagens para os dias de hoje. Por que é importante estudar os ensinamentos de Cristo tão detalhadamente assim, tão atento às minúcias? Porque os ensinamentos de Jesus, eles têm caráter universal e atemporal. Os ensinamentos morais de Cristo, eles valem em qualquer parte do universo, em qualquer planeta, em qualquer sociedade, seja ela terráquea ou não. E atemporal porque o que Jesus fala é para a eternidade. Esses ensinamentos, essas leis morais, elas podem ser aplicadas em qualquer período da nossa evolução. Elas são perenes e imutáveis. Por isso, estudar com tanto cuidado, com tanto apreço essas palavras. Emmanuel nos mostra a importância de compreendermos o Evangelho no sentido prático cotidiano das nossas vidas enquanto seres encarnados. Para ele, a mensagem de Jesus não deve ser entendida apenas no sentido teológico, de perquisição filosófica e intelectual, destituída de significado na nossa vida cotidiana. Diz ele que o Evangelho não se reduz ao breviário para o genuflexório. O que isso quer dizer? Que o Evangelho não se reduz à adoração. Genuflexório é aquele local onde você coloca os seus joelhos para adorar, né? Onde é utilizado como dogma e práticas que nós mesmos, durante as nossas encarnações, tivemos, né? Como prática. Não só como adoração, mas como vivência. E Jesus, ele tinha essa concepção. O templo e o local de atuação da sua palavra não era só as igrejas, as comunidades, os templos, monastérios, sinagogas. Para Jesus, qualquer lugar era recinto onde se exemplificaria o Evangelho. O caminho é longo para que possamos, de fato, encontrar ou incorporarmos em si esta verdade e esta vida, mas tudo parte do cotidiano. Quando simplesmente analisamos as mensagens do Cristo de um ponto de vista exegésico, de apenas entender aquele contexto, ela é tão estéril quanto qualquer palavra vã. Mas quando nós trazemos para a nossa realidade, para o cotidiano, elas se enchem de um significado muito profundo. Jesus é caminho, é verdade e é vida. De fato, um roteiro seguro nas nossas vidas. Um verdadeiro roteiro para alcançarmos a felicidade necessária nesse mundo e, claro, no outro mundo.